Queridos irmãos, o santuário se reúne todos os dias, diversas vezes ao dia, para o louvor de Deus, para acolher a palavra, essa palavra, como diz o Evangelho, que é semeada em abundância, e os frutos estão aí. Esse santuário que se transforma também naquele lugar onde Deus faz os grandes milagres, alimentando o seu povo de tantas maneiras, como o maná que caiu no deserto, para um povo faminto, como as codornizes que vieram sobre o acampamento para alimentar. Deus sustenta o seu povo. Deus sustenta através de pessoas que estão continuamente fazendo os grandes milagres, milagres de levar a palavra de Deus. Deus dirige o seu povo através de sacerdotes, missionários, que deixam seus países e vêm para espalhar a palavra. Os párocos que trabalham, os padres que nas comunidades. Às vezes a plantação é tão pequena, tão difícil, mas produz grandes frutos. E o Padre Vítor é um desses, que julgou, que espalhou a palavra. E os frutos, muitos frutos estão aqui. É o momento de nos alegrarmos, nesse momento que preparamos aí a celebração da 10ª Romaria, de orações para a beatificação. E o mais interessante é que as nossas orações estão sendo ouvidas. Deus está ouvindo as nossas orações para a beatificação. E esse caminho, que é um caminho difícil, está se abrindo cada vez mais. Então vamos continuar pedindo, para que Deus nos dê logo Padre Vítor como beato, depois como santo. E é bom nós percebermos aqui, vamos um santo, disse já há muito tempo, aquele, Padre Jadir, aquele velho provérbio: viver com o santo no céu é uma glória, viver com o santo na terra é outra história. E o Padre Vítor também traz essa realidade humana. Os santos são gente, com defeitos, com problemas, dificuldades, pecados. Então como é que ficou santo? Porque buscou a Deus, porque se converteu continuamente. A conversão não é um passo que a gente dá e lá fica lá atrás, não, é um processo contínuo. É como uma planta pequena que cresce e vai se desenvolvendo, sempre precisando ser cuidada. Então Padre Vítor, como disse Padre Reinaldo, contando a sua história, e por falar na história do Padre Vítor, não estou fazendo propaganda, mas mostrando, aqui nós temos a vida do Padre Vítor. Padre Vítor Coelho, missionário de Nossa Senhora. É um livro grosso. Nós temos outros também, mais menores, mais acessíveis. Mas o Padre Vítor, esse livro é muito bom para quem deseja conhecer mais profundamente. Padre Gilberto Paiva, doutor em História, escreveu, como outros livros também, de uma maneira muito acurada, com muito detalhe, muita informação. Então quem deseja conhecer o Padre Vítor, esse livro é o melhor no momento. Então ele agradece ao Padre Paiva essa grande pesquisa que ele fez para nos dar assim, uma visão com detalhes desse homem. Não é fácil escrever uma biografia. E o Padre Vítor, nós sabemos que teve muita dificuldade. Perdeu a mãe muito jovem, o pai era professor, para cá, para lá, dificuldades aí, financeiras. Ele viveu um tempo no Rio, depois foi para Sacramento, Minas Gerais, terra boa. E lá ele, no seu trabalho pelas fazendas, dando aula para as crianças, o Padre Vítor ficou solto. A avó não conseguiu controlá-lo. Não era malvado. Uma coisa é ser malvado, outra coisa é ser moleque vivo. Estava ali na rua com os outros, como tantos de nós aí talvez tenhamos feito. E ele, dessa grande dificuldade, foi levado para o Rio, para um primo, sacerdote, que
que depois deixou o sacerdócio, que se chamava Vitor Coelho de Almeida, o mesmo nome. E depois ele se converteu, deixou o sacerdócio, virou protestante, mas se converteu novamente à igreja. E esse primo dele não deu conta dele também não. A menina era barra pesada. Vivo, muito vivo, desperto. E o primo foi devolver para a família, passando por Aparecida, o deixou no seminário, Santo Afonso. E Vitor Coelho não estava nada interessado em ser padre. Ele mesmo dizia, eu queria era casar. E o seminário o acolheu. E no começo, ele quis ir embora. O padre falou, não vai agora não. Senão vai ficar feio para o seu tio. Seu tio vem para cá, trazendo você aqui. Mas eu não quero. E o padre ainda fala que para ser padre precisa não ter sido malandro, moleque. E também que esteja bem, seja bonzinho. E ele não era muito bonzinho assim. Então o padre segurou por uns tempos. Depois o padre viu que não dá para ficar, porque não é bom para o estudo, assim, tá, os detalhes aqui não vem ao caso. E aí ele falou, não, eu gostaria de ficar. Então fez essa passagem, ele fez essa opção de continuar para o sacerdócio. E, com dificuldades, continuou, fez seus estudos. O seminário era muito apertado, muito exigente, uma vida dura. Mas foi muito boa para todos aqueles que passaram e ficaram sacerdotes. E aqueles que não ficaram, guardam-se muitas saudades do tempo do seminário. Tempo muito rico. E então, o Padre Vitor fez o caminho normal do tempo. Fez noviciado em Bom Jesus dos Perdões, a sua profissão religiosa. E depois foi para a Alemanha para estudar, que os alunos aqui iam para a Alemanha, lá para fazer a sua teologia. Depois de 3 anos foi ordenado sacerdote. Ele teve dificuldade de saúde, quando o menino quase morreu por causa da tuberculose. Depois, ele, na Alemanha, também no tempo dos estudos, teve problema com a tuberculose. E depois nós vamos ver a sua vida já de missionário, quando ele ficou 7 anos em Campos do Jordão, para se curar da tuberculose. Também passou muita dificuldade. Então o Padre Vitor dizia, eu sou filho da misericórdia de Deus. Deus que tirou da rua e pôs no caminho do sacerdócio. Deus que lhe salvou 3 vezes da doença. Misericordiosamente, então, ele assume esse sacerdócio. E em 1924 ele volta ao Brasil e começa os diversos trabalhos. É bonito como seu pai, que era professor e vivia, e não só um professor que dava aula, mas ele se interessava muito e progredia com os alunos, e teatrinho, isso, aquilo. Então criava aquela versatilidade nas crianças, uma formação integral. Então o Padre Vitor traz muito isso para o seu trabalho missionário. Um homem criativo que buscava, ele lia muito, ele acompanhava o que estava sendo produzido na igreja, sobretudo os livros, os avanços, explicou o Concílio Vaticano II pela rádio. Eu lembro direitinho de ter escutado uma tia de meu pai dizer, hoje o Padre Vitor falou isso, falou sobre os diáconos, quando Paulo VI criou os diáconos, como é que chegava ao povo o ensinamento do Vaticano II. E é bonito também depois essa criatividade dele, do culto rural, fazer na rádio o culto rural. Dizia, vocês coloquem um rádio no altar, reúne a comunidade e acompanhem. Não tinha televisão. Mas o rádio, ele colocou no coração do povo muita coisa que a igreja está criando nas comunidades. O Padre Vitor já estava fazendo. Culto rural, que não havia, era só o terço que era rezado, uma vez por mês. Então ele levou o culto rural toda semana. Então essa criatividade que ele teve, tinha seus problemas, tinha muitas dificuldades assim, as convivências. Por isso, mas ele não é santo.
Não era moleque. A gente pensa que para ir para o seminário era bonitinho, coroinha lá, depois entrou para o seminário. Padre Vitor fez um caminho diferente. Caros confrades, se nós percebemos, os nossos santos todos tiveram grandes dificuldades. Eles não eram fáceis. Pessoas que vieram de dificuldade. Nós vemos São Clemente, que dificuldade para ficar padre. São Geraldo, São João Neumann, os 4 santos, nós todos tiveram uma história assim bem pesada para chegar ao sacerdócio. Mas o que? Com defeitos, mas o importante não é o defeito, é a conversão. Os defeitos nos arrastam até depois de mortos. Mas a conversão passa por toda a vida e aflora em Deus. A gente às vezes está exigindo de Padre Vitor que não tivesse defeitos, mas teve a vida toda. Mas não é isso que marca a conversão permanente. Eu vi Padre Vitor rezando na capela do Convento Velho, lá em cima. Que me chocou muito o modo, sentado, olhando o horizonte. Ele gostava muito da natureza, do tempo, o azul do céu. A gente percebia ali que era oração. Era um homem de oração. Isso não estava rezando junto com a hora particular dele, sua devoção pessoal. Então ele dá para nós esse testemunho claro. Se faz uma vida cristã com a conversão e se faz uma vida apostólica com criatividade. Uma das coisas que ele trouxe para a vida apostólica. E isso nós vemos como importante. Da raiz do seu pai, da sua conversão permanente e também na criatividade apostólica. Sabia criar para a evangelização. O semeador joga a semente. E a semente produz frutos abundantes. Então, nessa preparação dessa romaria, nós queremos aí conhecer esse homem e pedir também que possamos desenvolver o conhecimento dele em outras pessoas e nos preparar já para, quem sabe Deus seja breve e nos trazer a bela festa de uma beatificação. Que Nossa Senhora, que ele amou tanto, e lembra um detalhe, a mãe dele colocou no pescoço dele uma Nossa Senhora Aparecida, num barbantinho no seu pescoço, e um professor ateu arrancou aquilo e jogou fora. Mas ele esqueceu que ele não tirou Nossa Senhora do coração dele. Nós vemos aí tantos os que não admitem o amor a Nossa Senhora. O Padre Vitor nos traz de maravilhosa experiência o quanto amar Maria, Nossa Senhora, nossa mãe, é bom para a vida do reino de Deus.